Olá, eu sou o Bispo Manuel e você está no canal Realidade Viva. Um alerta para os cristãos, para os povos de Deus, né? Na verdade. É um fato de fácil observação. Nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Deus nunca deixou o seu povo desapercebido. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado através dos profetas. Os alertas de advertência sempre vinham. E isso poderia ser visto em relação a pessoas e grupo. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Tem algumas passagens na Bíblia, como 2 Reis 6, do 8 ao 12, Isaías 3, do 16 ao 24, Ezequiel 7, do 1 ao 27, Daniel, principalmente, de capítulo 10, versos 14 em diante. Enfim, que os alertas sempre chegavam, Deus falando aos reis individualmente e ao povo, né? O advérbio grego, que traduzido como, vamos dizer expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvida. Então, claramente, sem sombra de dúvida, o Espírito do Senhor faz conhecido ao seu povo os perigos que cercavam eles. O Espírito Santo, ele sempre tenta nos alertar que estamos na reta final da igreja. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para que os cristãos fiquem surpresos pelas ocorrências dos tempos atuais. Isso já revelam a veracidade da palavra de Deus. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. A expressão último tempo é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo. E nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. E de que forma semelhante o apóstolo Paulo escreve como os homens se comportariam nos últimos dias, lá em 2 Timóteo 3, 1, 7, que essa ação que está ocorrendo, este comportamento, já era previsto há centenas de anos atrás. O Senhor havia dito que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, queriam proibir casamento, que os homens seriam amantes e iriam ser entregues às suas paixões. Olha só, a Bíblia está falando isso, amado. Homem com homem, mulher com mulher, iriam se sensualizar e se entregar a esse pecado que chega com cheiro maldito às narinas de Deus. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. Foi dito, então hoje nós poderíamos estar atentos e muito mais perceptível à palavra de Deus. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse que vivenciaria os últimos dias, né? Em 1 Coríntios 10, 11, se não me falha a memória, o que a igreja pode dizer desta presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta desta corrida? A igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra a sutileza de Satanás nessa reta final. Estamos vivendo os últimos momentos da raça humana na Terra. E você tem que acreditar, eu não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. A palavra de Deus já havia previsto as ocorrências que iriam enfatizar o fim de todas as coisas. Então, como profeta de Deus, eu estou te alertando. Estou falando, estamos chegando no final de todas as coisas. As trombetas vão soar, como diz a palavra. Jesus está voltando. E o que você está fazendo com o seu tempo? Porque esse tempo aí é precioso. E o que você está fazendo com o seu tempo? Então você tem que se preparar. Acredite na palavra de Deus, acredite na Bíblia Sagrada. Eu não estou falando para você virar nada. Estou falando para você ler a Bíblia. Porque ela está revelando que estamos na reta final
de toda a raça humana. E se preparar para o fim dos tempos é uma realidade viva.